Olá, sejam muito bem-vindos a mais um módulo, o módulo básico 2. Nesse módulo, abordaremos os principais tipos de gráfico, o que é candlestick, o que é renko, quais são o suporte, resistência, conceitos de linha de tendência de alta, de baixa e introdução à definição de tendência e consolidação. Nessa parte, nesse módulo, já começa a ficar um pouco mais interessante, porque já começamos a ter contato com o gráfico. Vamos para a primeira aula. Nossa primeira aula, nós vamos falar sobre os principais tipos de gráficos utilizados na análise técnica. Os principais tipos de gráficos utilizados na análise técnica. O gráfico, conforme nós vimos na aula de análise técnica, é ele que vai nos mostrar o comportamento do preço, o que o preço está fazendo e fez no passado. O gráfico, ó, de um modo geral, ele é o panorama do que acontece com o ativo na bolsa. E o preço mostra o equilíbrio entre a demanda e a oferta criada pelos investidores e especuladores. O que é isso? É quem compra e vende. Esse vai ser o equilíbrio. O gráfico ele mostra sempre um cálculo de soma zero. Por quê? Porque sempre para um comprador vai haver um vendedor. Tá? Ou para um comprador vai haver vários vendedores. Porque às vezes um comprador quer comprar 1.000 ações, um exemplo. E um vendedor não tem. Mas juntando um total de 4 vendedores, tem. Então é um comprador para vários vendedores. Ou vice-versa. É muito importante que o investidor tenha uma compreensão completa sobre o gráfico de análise técnica, porque, caso contrário, tópicos mais avançados com os diferentes tipos de gráficos, padrões e figuras, indicadores e regra para compra, venda, entrada, saída e gerenciamento de risco dificilmente serão bem aplicados. Ou seja, pode ser muito confuso. Quem passa a olhar o mercado sem um entendimento perfeito do comportamento do preço dentro do gráfico. Então, nesse contexto, para utilizar corretamente um gráfico de análise técnica, é preciso entender cada elemento que o compõe e os tipos de gráfico mais utilizados. Dentre os gráficos mais utilizados, nós temos gráfico de candlestick, gráfico de linha, renko, gráfico, eu pus aqui dobrado, gráfico de linha, vou até retirar aqui. Montanha, Elliott representa as ondas de Elliott, e Heikinach. Dentre os mais utilizados, há dois que merecem destaque. E é baseado nesses dois que vai ser o nosso curso, que são gráfico de candlestick e gráfico de renda. Gráfico de candlestick. Os gráficos de candlestick são uma forma de mostrar o que ocorreu com o preço de uma ação em um determinado período de tempo, sendo o tipo mais popular entre os investidores, traders que usam análise técnica, por trazer várias informações em um único elemento visual. Cada candle pode representar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, mês e até um ano. Aí cabe a cada operador escolher e observar determinado tempo. Fica a critério dele. Outro aspecto importante do candlestick é que pode ser inserido cor, ou seja, você pode diferenciar quando é compra, você pode pôr uma cor, quando é venda, você pode pôr outra cor. Seu corpo é verde quando o preço de fechamento é maior do que o de abertura, ou seja, é um candle comprador. Assim, sabe-se que houve alta, o que pode ser visto como um ganho para os vendedores. Mesmo funciona para o inverso. Se o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura, o preço da ação caiu durante aquele determinado período. Logo, sua cor será vermelha. Mas aí fica a critério. Hoje as plataformas, elas te dão muita liberdade com relação a isso aí. Cor que você se identificar mais. Olha aqui, um exemplo aqui. É que toda vez que o
Toda vez que o preço fechou comprador, ele ficou verde. Toda vez que quem ganhou a briga foram os vendedores, ficou vermelho. Então, dessa forma, fica fácil você identificar onde houve mais compras e onde houve mais vendas. No entanto, um candle em si, ele não determina uma tendência, que veremos na parte de tendência. Mas, aqui já dá para ter uma noção do que é o candlestick. O Renko é composto de blocos que não possuem sombras. O que vem a ser uma sombra? Sombra é essa perninha aqui, ó. Essa perninha, essas perninhas aqui são chamadas de sombra. Todas essas perninhas. Já o Renko é composto de blocos que não possuem sombras como candles. Ele desconsidera o tempo. Uma vez que o candle ele é medido por tempo, como eu havia dito, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o Renko já não é assim. Ele é atemporal. Ele desconsidera o tempo e coloca o foco na variação do próprio preço. Se o preço subiu 5 pontos, ou 5 centavos, 2 centavos, ele vai marcar o movimento do preço, e não o movimento do preço em determinado período de tempo. A vantagem do gráfico de Renko é que ele muda apenas com a movimentação do preço, não gerando operações quando o mercado se encontra lateral, por exemplo. O que é isso? Se o Renko ele calcula o espaço de 5 centavos, por exemplo, se o mercado abrir, vamos abrir com 1 centavo, oscilar em 2, 3, 4, 5, volta para 3, 2, 1, 5, e ele oscilar dentro desse espaço de 5 centavos, ele não vai abrir uma nova caixinha, ao contrário do candlestick. O candlestick ele vai movimentar ali dentro, mas a partir do momento, por exemplo, por 1 minuto, na hora que mudar de 1 minuto para o próximo minuto, ele abre um novo candle e começa a movimentação novamente. Na plataforma Profit Pro, foi criada uma opção que plota no gráfico uma sombra, assim como o candlestick, o que ajuda a identificação da mínima ou máxima do bloco. Vou mostrar aqui o bloco sem a sombra, como ele é, novamente dentro do que eu havia falado. Aqui ele é um bloco. Um exemplo, esse aqui é o 15 REM. Se dentro de 15, vamos supor, vou dar um exemplo aqui de 15 centavos, por um. Então, se o preço está tá aqui, vou mostrar aqui de uma forma maior. Suponhamos que esse aqui é o REM. Aqui embaixo é R$10. Aqui é R$10. Então aqui ele vai andar 15 centavos. Aqui vai ser 25, um exemplo. Então, se o preço ficar movimentando aqui dentro, o gráfico ficar subindo e descendo aqui dentro, ele vai continuar e manter nessa faixa de preço, ele não abre uma nova caixinha dessa. A partir do momento que o preço vem e passa aqui, ele abre uma nova caixinha. E passa, por exemplo, aqui do 26, aí ele soma mais 15. Então, se ele continuar trabalhando dentro desse aqui,
ele continua mantendo essa faixa de preço. Mas se ele cair aqui abaixo, ele abre uma outra caixinha. Então ele é atemporal. Renko ele é atemporal. Ele não tem variação conforme tempo. Pode passar 1 hora, 2, o dia todo. Ele só vai movimentar quando o preço andar. Com relação ao pavio, a Nelogic ela nos proporciona colocar na plataforma o pavio, que é onde a gente consegue ver até qual foi a máxima ou a mínima que esse box fez dentro do gráfico. Olha aqui, ó, ele fica mais interessante. Por quê? Porque ele pode vir aqui, um box, antes de abrir outro, ele só abre outro na hora que ele rompe 2 vezes o tamanho dele, que aí ele vira para cima. Por exemplo, ele pode vir, ele vem aqui, no caso desse aqui, ó. No caso desse aqui, o preço abriu aqui. Aí ele foi lá em cima e fechou aqui embaixo. Então, quando ele passou para baixo aqui, ele abriu um outro box, deixando a sombra. Então, a máxima dele a gente sabe que foi aqui. O que sem a sombra a gente não consegue ver, porque o preço movimentou aqui dentro e só depois desceu. Isso aí vai ficando mais claro a partir do momento que a gente consegue entender o que é cada coisa. Então, o principal conceito do candlestick, ele se movimenta por questão de tempo. A cada período, se ponhamos aqui está de um dia, a cada dia irá se formar uma nova barrinha dessa aqui. E no final do dia, encerra e abre outra. Final do dia, encerra e abre outra. E assim por diante. No Renko, só vai abrir uma nova caixinha, um novo box, quando o preço se movimentar. Mas afinal de contas, a gente utiliza o gráfico de candlestick. Mas o que é um candlestick? Candlestick é um método de representação gráfica amplamente utilizado no mercado financeiro. Ele é o modelo mais utilizado no mercado no mundo. Foi os japoneses que criaram eles e ele informa muitas coisas para a gente como operador. Cada candle é formado por 4 pontos relativos a um determinado período, minuto, hora, dia, mês e etc. Que se está analisando, ou seja, ele modifica de acordo com o período que está se analisando. O preço de abertura é o que ele indica, o preço de fechamento, máxima e mínima. Então, esses são os 4 fatores que ele indica. A cor representa um candle, define ele se o movimento é altista ou baixista. O que é um movimento altista? É um movimento de compradores, um movimento que ele foi para cima. Baixista é um movimento de vendedores, que foi para baixo. Que eu vou mostrar de forma mais detalhada como que forma um candle. O candle, ele é formado por máxima, aqui, máxima, mínima, abertura e fechamento. Como assim? Suponhamos que você começou a analisar um período de 5 minutos. Aí são 9 horas da manhã, iniciou o mercado do índice do dólar. O índice abriu a um preço de 100. Abriu a um preço de 100. Só um exemplo. Abriu a um preço de 100. Ele foi até 250, que foi a máxima. Ficou trabalhando aqui, desceu até os 75. E depois de ficar trabalhando aqui,
Esse é o preço. Ele abriu, o mercado abriu aqui, aí trabalhou, foi lá no 250, voltou, trabalhou, desceu aqui no 75, trabalhou e veio trabalhando e encerrou o dia no 180. Encerrou o dia no 180. Então, nós conseguimos identificar o que aqui? Aqui a gente identifica que o mercado abriu nesse patamar do 100. Ele abriu aqui no 100. Ele desceu, a mínima dele foi no 75. A mínima dele foi no 75. A máxima foi no 250. E esse período de 5 minutos encerrou no 180. O próximo box, agora vamos passar esse aqui, ele abriu no 100 e terminou a mais de 100. Agora, aí abriu o próximo box. Esse aqui foi de 5 minutos. Esse aqui foi um box de 5 minutos. Um box de 5. Aí o próximo abriu. O próximo abriu aonde aqui? O próximo abriu no 180. E aí o que é que o preço fez? Abriu no 180, veio, trabalhou, foi lá embaixo no 75, voltou, continuou trabalhando, foi lá na máxima desse aqui, de 250, voltou, trabalhou e encerrou o dia no 100. Que aqui foi onde ele encerrou o dia. Então ficou vermelho. Por quê? Porque ele abriu em 180, teve a mínima de 75, teve a máxima de 250 e fechou em 100. Então, isso aqui representa o candle vermelho. Aí surge a pergunta. Então, o candlestick serve para quê? O candlestick serve para desenhar no gráfico e te dar o movimento do preço e te dá 4 informações. Quais são elas? Valor máximo, fechamento, abertura e mínimo. Essas são as 4 informações principais que um candlestick te fornece. As cores mais utilizadas para representar o candle de alta são verde ou vazado, ou seja, transparente. Para o candle de baixo, normalmente é utilizada a cor vermelha ou preta, mas as plataformas disponibilizam regras de coloração que ajudam muito na identificação de tendência e consolidação. Isso aí a gente vai explicar para vocês também no decorrer do curso. Quais são os pontos positivos do candlestick? Quando se trata de gráfico de candle, não faltam dúvidas sobre quais os tipos de padrões de candle pode ser mais indicado para usar. Consequentemente, suas vantagens e desvantagens associadas a cada um, o que não será abordado nesse curso, pois nossa metodologia se aplica à estrutura do preço em si e não na formação específica de um candle em si. Nossa, Leandro, ficou confuso isso aí para mim. Nós não vamos olhar um candle como unidade. A gente precisa de um conjunto para saber identificar qual movimento o mercado tende a fazer. Lembra que nós estudamos sobre, falamos, né? Ainda agora que nós vamos estudar sobre que o mercado tende a repetir no futuro o passado. Então é baseado nisso. Só que não dá para identificar o futuro baseado em um único candle. Ele não dá muita informação. É importante lembrar que candles consiste em um padrão gráfico focado no tempo, ou seja, ele é temporal, mas que também permite revelar o preço. A identificação rápida de abertura e fechamento, máxima e mínima de cada candle do período, de forma intuitiva, ou seja, isso ajuda a identificar. Eu olhei no candle, porque no gráfico,
no gráfico vai ter os números, os valores aqui, ó. Então você sempre vai saber a mínima, a abertura, nesse caso aqui a abertura está na mínima, a máxima e o fechamento. No caso o fechamento é aqui, a abertura, máxima, abertura, porque é um candle de baixa, então ele abriu aqui em cima, teve a sua máxima, teve a sua mínima e ele fechou na mínima. Então, quando a gente bate o olho, a gente já consegue identificar de forma rápida. Então, isso aí é uma coisa bem positiva. A gente consegue também identificar a força de compradores e vendedores. O que é que caracteriza isso? O tamanho do candle. Você sabe que aqui, nesse candle de compra, o preço abriu, fez a sua mínima e foi forte para cima. Então, isso aqui mostra, esse espaço aqui, mostra a força dos compradores. Foi gente comprando e o preço fechou aqui em cima. Já acontece o oposto também, quando ele é vendedor. O preço abre, teve aqui a sua máxima, e aí o pessoal foi vendendo, pressionando o preço para baixo, vendendo, e ele teve o seu fechamento lá embaixo. Então isso aqui teve força vendedora. Então já identificamos mais uma coisa que o candle mostra. Ele mostra mínima, máxima, abertura e fechamento. E agora a gente consegue identificar volume dentro de um candle. Por onde? Pelo tamanho da barra que foi formada. Ele mostra também exaustão dos compradores ou dos vendedores. O que é a exaustão do comprador ou do vendedor? Ele veio comprando, o preço foi subindo, chegou lá em cima, eles cansaram, ele ficou exausto. Então, houve uma exaustão, e aí entende-se que ele pode começar a vender, os vendedores podem começar a vender. Por quê? Porque eles vieram comprando e eles começam a vir realizando. E olha aqui um candle, um exemplo. Esse curso, eu não tenho intenção de ensinar padrões de candlestick. Nós não vamos abordar padrões de candlestick. Eu estou mostrando coisas positivas que candle pode mostrar. Mas nós utilizamos a estrutura do preço. É coisa diferente. Mas, como o candlestick é a ferramenta, é o indicador gráfico mais utilizado no mundo, nós temos que abordar isso aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, ele veio comprando, chegou aqui. Ele tentou subir e não conseguiu. Então, ele está cansado, ele ficou exausto. Então, ele parou e aí o que começou? Ele abriu o próximo candle aqui, tentou subir de novo, não conseguiu e começaram a vender. E durante 5 minutos, um exemplo, eles ficaram vendendo. Aí o próximo candle, ele abriu aqui. Tentou subir de novo, não conseguiu. E vender, foi lá embaixo, fez uma mínima e fechou aqui em cima. Ele é um candle vendedor, mas em relação à exaustão, qual é a cor dele? Vermelha. Porque a exaustão foi de alta. Então, quando ele cansou, ó, isso aqui indica o quê? Esse candle aqui. Ele vai indicar a força. Não foi com força? Não acabei de mostrar? Ele tem aqui a máxima, ele tem a abertura, e o pessoal vendeu, foi forçando, venda, foi lá embaixo e fechou aqui. Então, a gente consegue identificar por isso aqui, que nesse espaço aqui teve uma forte pressão vendedora. Então, a venda foi forte. Tá? O mesmo acontece do lado oposto, nas compras. Suponhamos, ele veio vendendo, chegou aqui, ele cansou, tentou voltar a subir, abriu o próximo candle, aqui, abriu o próximo candle aqui, ele foi lá em cima,
com força compradora, voltou e ainda fechou aqui em cima. Desculpa, ele abriu aqui. Ele abriu, subiu, foi lá em cima e fechou aqui. Aí movimentou um pouco o mercado. Quando ele abriu, quando ele tentou cair aqui, que abriu o próximo candle, o que entrou? Força compradora e levou o preço lá para cima. Então, quando o preço vai forte num candle, significa o quinto elemento de informação no candlestick, que é a força, a exaustão. Então, os analistas utilizam alguns padrões de candlestick que nós não vamos entrar em detalhes, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. E a ideia é manter a leitura mais clara e limpa possível. Por quê? Porque existem centenas de combinações de candlestick e não dá para gravar todas elas. Então, eles utilizam algumas como as principais. Por exemplo, se você vê um candle desse aqui, ó, você vê que é um candle de indecisão. É um candle importante, porque o preço abriu aqui, o preço fez uma mínima, fez uma máxima, ou durante um determinado período ele foi na máxima, na mínima e fechou exatamente no valor onde abriu. Então isso aqui significa que ele está indeciso. O mercado está bem equilibrado. Tanto os compradores que querem fazer o preço subir, quanto os vendedores que querem fazer o preço descer, estão indecisos. Então, até haver um acordo aqui e o mercado tomar uma decisão, o preço fica fazendo isso. Subindo aqui nesse espaço de tempo, vindo aqui. Então, isso aqui é uma indecisão. Mas os candlesticks também têm seus pontos negativos. E quais são? Muito embora já o padrão gráfico mais utilizado pelos traders e investidores do mundo, o candlestick tem seus pontos negativos, a começar por um dos fatores que mais atrapalha no momento de operar, que é o fator psicológico. Mas como assim, né? O fator psicológico? O fator psicológico, por se formar em virtude do tempo, 1 minuto, 5, 15, 60 ou até diário. Isso deixa o operador sem saber o que o preço vai fazer. Por quê? Porque ele fica oscilando. Então, dentro daquele espaço, durante 5 minutos, você fica... E aí, agora? O que ele vai fazer? Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Isso aí deixa a gente ansioso na hora de operar. Porque o preço movimenta rápido e ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E você não consegue identificar. Então, aí você precisa esperar a nova formação. A sua tomada de decisão sempre vai ser um pouquinho atrasada. Porque você vai precisar de uma nova... da formação de um novo candle para saber o que o mercado está querendo. Olha aqui, ó. E o que isso ocasiona? Ruídos, movimentos em curto espaço de tempo acaba sendo ruído, porque no longo prazo ele vai com mais lentidão, ele se movimenta com menos velocidade. Ó, as coisas que são negativas: difícil identificação da movimentação do preço e da formação de alguma figura, que são muito utilizadas. 2. Formação distorcida de topos e fundos para identificação da tendência. E outro, não expressa a real movimentação do preço e sua estrutura. Vou mostrar aqui a questão do candle. Olha aqui, ó, quando fala que ele... Vou aqui 1 minuto. Vou selecionar aqui em 15 minutos, ó. 15 minutos está aqui dentro. Esse candle aqui de 15 minutos. Agora eu vou pôr aqui 1 minuto. E vamos buscar lá. Onde que tá? Lá. Ó. Esse aqui. Agora já consigo reduzir ele aqui, ó. Dentro daquele candle de 15 minutos. Tem esses aqui. Um exemplo. Então, durante 15 minutos, vamos ter 15 candles. Então, seria aqui. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um exemplo, seria aqui. Então, nesse período, ó, o tempo se movimenta.
Os candles aqui ficam se movimentando. E aí você fala, vai subir, vai descer. Aí chega aqui, você fala, e agora? Isso aqui quer dizer o quê? Ele está de comprador, mas será que ele vai continuar subindo? Aí ele desce. Tá, mas agora tá vendedor, ele vai continuar descendo? Ele sobe. Então você fica nessa expectativa. Por isso que é bom uma boa leitura. Identificar o real movimento do preço e não de um candle em si. Tá? Porque olha aí a movimentação. E aí o que é o ruído? O ruído é isso. Ele finge que vai subir e desce. Finge que vai cair e sobe. E aí a pessoa compra, vende, compra, vende, compra, vende. Sendo que nos 5 minutos, nos 15 minutos, ele vai levar 15 minutos, 15 candle de 1 minuto para formar um desse. Então você consegue ver com mais detalhe quando você olha a estrutura, que é o que eu consigo ver no Renko. Mas a gente não pode desconsiderar o tempo gráfico, porque a maioria dos operadores opera utilizando tempo gráfico. Eu opero utilizando o Renko, mas eu olho também 15, 4 e 1 minuto. Olha aqui, ó. Olha o tanto de sombra. Olha o tanto de sombra. Isso aqui, o preço está movimentando aqui, você não sabe se ele vai cair, ó. Você não sabe se ele vai cair ou se ele vai subir aqui dentro. Ele compra, vende, compra, vende, compra, vende. Então, quando o negócio é no Renko, eu vou marcar aqui e vou mostrar no Renko como fica. Esse período aqui. No Renko. Vou aqui, 5 Renko. Olha aí, ó, totalmente diferente. Quando se olha o 15 minutos. Por quê? Porque tudo aquilo lá só aconteceu quando o preço movimentou e o preço só subiu. Olha lá novamente. Peraí. Deixa eu pôr aqui um período maior. Uma consolidaçãozinha aqui fica melhor de ver. Ó. Enquanto aqui o preço está consolidado, não sabe para onde vai, dentro dessa consolidação, vou pôr aqui no 5 Renko. Olha aqui, ó. Fica mais nítida a visualização. Ele fez uma onda aqui. O desenho fica mais limpo. Agora, vamos voltar lá no 5 minutos. No 15 minutos. Olha aqui que sujeira. E vai pavio para cima, e vai pavio para baixo, e desce, sobe, desce, sobe. Isso aqui te causa ansiedade. Pelo menos, na maioria dos operadores fica ansioso porque não sabe o que o preço vai fazer. Mas afinal, Leandro, você está falando aí que gosta de operar no Renko. O que é Renko? Renko é derivado da palavra japonesa ringa, ou seja, tijolo. O gráfico Renko é construído a partir de uma série de tijolos determinados pela variação do preço. É aquilo que eu falei aqui em cima. Aqui os tijolinhos, ó, tudo quadradinho. Quando o preço aumenta, o tijolo é colocado acima no gráfico e os preços em queda, um tijolo é adicionado abaixo. Renko significa um ritmo lento em japonês também. Gráfico Renko, como mencionado acima, ignora a linha do tempo e se preocupa apenas com a movimentação do preço. Se o preço ficar o dia todo em R$1, não vai abrir nenhuma caixinha, nenhum box durante o dia. Mas se o preço, por exemplo, for considerado em horas, o candle for considerado em horas, se ficar em R$1, mesmo assim vai abrir lá 8 barrinhas. Tá? Então, o Renko só vai movimentar quando ele tiver movimentação do preço. Ó. Então, o gráfico Renko é um conjunto de barras verticais, que são esses tijolinhos, e a cor também utiliza os mesmos critérios do candlestick. Mas no Renko,
ele nos mostra somente fechamento e abertura. No caso agora da plataforma, como eu mencionei, disponibilizado por algumas empresas, ele mostra a sombra, onde ele mostra a máxima. Então, essa é uma das desvantagens do Renko. No candlestick, aqui seria abertura, fechamento, teríamos o pavio de máxima e de mínima. Já no Renko, não. No Renko é só abertura, fechamento. Por quê? Porque quando o preço passar desse, suponhamos que aqui é um intervalo de 10 centavos. 10 centavos. Se aqui é um intervalo de 10 centavos, quando ele passar para 11, ele começa a abrir uma nova caixinha aqui para baixo. Ele vai começar a abrir uma nova caixinha. E aí o preço vai trabalhando, a caixinha vai se montando, montando. Na hora que a caixinha ultrapassar 10 centavos de novo, ele vai abrir outra caixinha aqui embaixo. E se essa caixinha vem no 9 e não fecha e volta, vem, ele vai abrir uma caixinha aqui e passa aqui para cima. Ele vai abrir uma caixinha aqui em cima. Por quê? Porque ele vai começar a trabalhar daqui e vai até ele formar outra caixinha. Fica mais prático da gente entender quando o gráfico está em andamento. Mas vamos lá. Quando for utilizar o gráfico Renko na sua plataforma Profit Pro, não estou ganhando para fazer propaganda, mas é porque é a melhor plataforma que tem mesmo. Que é mais recomendada, inclusive. Você pode definir o tamanho das caixas da forma que quiser. Se você quiser trabalhar com caixas maiores ou com caixas menores. Caixas menores são mais rápidas por ser a movimentação em valores menores. Quando a caixa é maior, o preço se movimenta mais lentamente. E uma nova caixa só irá aparecer quando a variação ultrapassar o preço programado. Vamos ver aqui para baixo como é. Por exemplo, para ajudar na explicação, eu configurei aqui o Renko em 100 ticks, que significa que cada variação de R$1, citando aqui pela Petro, um novo tijolo será plotado aqui no negócio. Que é plotado. Então será plotado. Por exemplo, este tijolo pode ir até 13 e 1. Aqui, ó, ele está no 10. 10,94, um exemplo. Não, aqui no 12. Peguei no 12. Ele pode ir até o 13,01. Quando ele passar, antes dele gerar um tijolo negativo, ele pode vir até aqui embaixo, antes de passar um aqui para baixo. Então, ele pode ir aqui, ó, saiu do 12, tem a variação de R$1. Quando ele atingir 13,1, ele vai virar um novo box aqui, ó. Ele veio, ele abriu aqui, aí ele foi. Quando chegou em 13, ele ultrapassou o 13,1, então começou uma nova barra. Então, o preço foi negociando. Por exemplo, 13,19, 13,64, aqui. Ele vem, ele pode vir aqui até o 14. Se ele passar 14,1, o que acontece? Se ele passar 14,1, vai abrir uma nova barra. Mas, se ele não passar o 14,1, ele pode vir aqui até 12. Quando ele passar 11,99, ele vem e abre um box vermelho. Então, esse Renko ele vai ser negativo. Por quê? Porque ele passou o R$12, foi lá pro 11,99 e aí ele deixou um box vermelho e abriu aqui embaixo no 11,59. E aí ele vai ficar trabalhando. Ele pode vir até aqui em cima, pode vir até aqui e pode vir até aqui embaixo. O mesmo acontece tanto para alta quanto para baixo. Então é importante considerar
é o tamanho dos ticks. Ticks, o que é ticks? Ticks é a menor unidade dentro do gráfico, representada no gráfico. Então, no caso das ações, é 1 centavo. No caso do dólar, é 0,5, ou seja, meio ponto. No caso do índice, 5 pontos. Isso aí nós já vimos anteriormente. Ó, pontos positivos do REM. Excelente para filtrar ruídos. Como ele trabalha apenas com as variações do preço, o tempo e o volume não importam. Então, vou pôr aqui no REM. 15 REM. Não tem relação de 15 quantidade de REM com quantidade de minutos. A 15 REM corresponde a 15 minutos. Não, isso não existe. Tá? Não existe. Então, olha aqui, ó. Vou procurar aqui, um exemplo, nos 5 minutos, um candle de força. Aqui, um candle de força. Aqui nós acabamos de ver que um candle, a gente consegue ver um candle de força, tanto para alta quanto para baixa. Esse preto foi para baixo e o branco foi para alta. Então vamos ver como que ele foi representado no REM. Vou pôr aqui 15 REM. 5 REM. Olha lá. Não teve tanta força assim. Então ele elimina esse ruído. Tá vendo? Por quê? Porque dentro de um período, aqui lá aconteceu foi essa queda aqui. Foi essa, então ele não tem relação. Porque, ó, olha só, foi aquele movimento do candle foi essa queda. Aqui. Foi essa queda que causou aquele lá. Mas no renco, você não mostra o volume, não teve uma barra grande, mas teve uma sequência de boxes que foram abertos até chegar lá embaixo. O fator psicológico é um ponto positivo, pelo fato do tempo não importar. Diminui a ansiedade. Por quê? Porque quando a gente vem aqui, ó, o preço fica aqui trabalhando. O preço fica trabalhando aqui, ó. Vou pegar uma linha. Ó, o preço ele fica. Aqui está representando aqui. Vamos ver quantos ticks. Quantos centavos? 4 centavos. 5 centavos. 5 centavos. Então o preço vem aqui, ó, e fica. Ele fica trabalhando aqui, nesse intervalo, 5 centavos, tá. 57, 59, 58, 57, 56, 55. Quando ele ultrapassa aqui os 60, ele abre um box e começa. Aí ele trabalha mais 5 centavos para cima. Agora, suponhamos que ele sobe, aqui nesse caso, ele saiu na queda, foi do 96 e veio até os 56. 60 centavos. Então ele caiu 60 centavos. O que ele fez? Ele abriu um monte de box. Enquanto no 15 minutos ele abriu uma barra. Isso aqui ocorreu durante 15 minutos. Então ele elimina aqueles ruídos. Agora olha isso aqui dentro de 1 minuto. Vou marcar aqui para vocês verem no tempo gráfico de 1 minuto. Olha aqui o que ele fez dentro de 1 minuto. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Fez que ia cair, não caiu. E aí veio costurando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, caindo. Ele levou vários, no caso aqui, vários minutos. Vamos ver quantos minutos ele levou. Levou 5 horas para cair, para desenhar isso aqui. Mas no 5 REM,
Então aqui, ó, bate, aqui vende, aqui compra, aqui vende. No 5 Renko, olha lá. A pessoa fica despreocupada, não, suponhamos, vendeu aqui, pessoa que vende nesse ponto, coloca um stop aqui e fica despreocupado. Dentro de já num minuto, olha aqui, a pessoa vende aqui e aí o preço desce e ela fica preocupada. Eu vou vender, eu vou comprar mais. Eu vou vender, eu vou comprar mais. E aí o preço sobe. Ah, meu Deus, vai voltar. E aí o preço desce, e aí o preço sobe, aí o preço... Então, o fator psicológico é muito importante. Por isso que eu prefiro o Renko. E nós vamos estudar bastante isso aqui. Embora a gente vai mostrar operações também dentro do gráfico de candlestick. O Renko é um ótimo seguidor de tendência, pois para um novo tijolo ser criado de acordo com suas configurações, é preciso que todas as variações estejam do mesmo sentido. Por exemplo, se eu configurar no meu gráfico para 10 ticks, um novo tijolo só será criado se as próximas 10 variações forem todas na mesma direção. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de 10 ticks. Aqui. Foi criado um box de 10. Só vai sair o preço, só vai mudar, o gráfico só vai ser criado se andar a favor ou contra. Não com o tempo. Então aqui você consegue ver as ondas certinho. Os desenhos gráficos, ó, mais claros do que quando você observa apenas candlestick. Não estou defendendo Renko, tá? O intuito não é defender nada, cada um vai adaptar o seu operacional, mas eu estou falando baseado no que eu mais gosto de usar. Já tem os pontos negativos também do Renko. O Renko eu até coloquei aqui, ó, eu particularmente não vejo pontos negativos, porém há quem diga que tem, que é a necessidade de indicadores de volume para identificação de força, mas eu entendo isso que quando o preço faz uma pancada, uma coisa dessa aqui, você não precisa de indicador de volume para saber que teve volume para levantar o preço desse jeito. Quando ele dá uma pancada dessa aqui para baixo, você não precisa de indicador de volume para você ver que foram mais gente vendendo. Então aqui já quebra uma desses pontos negativos que dizem. A ausência de sombra. Utilizando as plataformas Profit, você consegue colocar a sombra identificando a máxima de um box de alta e a mínima de um box de alta. A mínima de um box de alta e a máxima de um box. A mínima de um box de alta e a máxima de um box de mínima. De baixa. De alta e de baixa. Aqui. Então, como que é isso? Olha aqui, ó. Aqui a gente não consegue ver. Esse box aqui, ele pode ter vindo, um exemplo, o preço desse box, ele pode ter vindo aqui, ó. Ele veio negociando, ele pode ter vindo até aqui, vou marcar. Aqui. Agora vocês vão começar, entendeu? Esse box, ele pode ter vindo trabalhando. O preço veio aqui, tá? Veio, passou, tá no mesmo nível desse aqui, então ele passou, ele pode ter vindo até aqui e voltado, ter descido até aqui. Só a partir do momento que ele desceu aqui que ele abriu esse box. Então vamos ver como é com as sombras. Clique com o botão direito. Com o botão direito em cima do boxzinho, ó, botão direito do mouse, tipo, e nós vamos colocar aqui, ó, candlestick.
Ah lá. Olha aqui o que ele fez, ó. Ele veio, o preço veio, subiu, veio até aqui em cima e desceu. Quando ele veio até aqui embaixo, que ele ultrapassou aqui, ele deixou o box, ele abriu. Aí esse box, antes de abrir o outro aqui de baixo, ele veio até aqui em cima, ele poderia ter vindo até aqui. Porque se ele tivesse vindo até aqui e passado, ele teria abrido um box branco para cima. Aí ele teria feito isso aqui, ó. Se ele tivesse vindo, ele veio aqui, desceu, abriu esse aqui. Esse aqui veio até aqui, ele foi até aqui. Se ele tivesse subido até aqui, ele ia abrir um box branco aqui e teria deixado um pavio aqui. E aí abriria um novo box e esse box ia movimentar aqui. Se esse box ultrapassasse essa máxima aqui, ó, o que ele faria? Ele ia abrir um box aqui, outro aqui e iniciado um aqui. Ele não abrir um para cima, então ele deixava um pavio, vinha, começava a abrir. Quando ele passasse esse aqui, ele deixava um pavio, o pavio continuava aqui. Deixa eu voltar aqui. O pavio continuava e ele abriu um box para baixo, preto. Então, o renco ele é atemporal. Então aqui o renco ele é atemporal. Ó, a ausência de cronômetro indicando o fechamento do box é um ponto negativo, pois ele só fechará se o preço se movimentar. Então pode ficar dentro, se ele ficar dentro de um range, que é dentro de um espaço de tempo, de 50 centavos, ele fica ali o dia todo movimentando ali dentro, trabalhando ali dentro e não abre uma nova caixinha. E nem ele só vai abrir se o preço passar para cima desse range ou para baixo desse range. Então, caso tenha alguma dúvida, podem deixar perguntas aí na aula, na caixinha de perguntas no chat da aula, e eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.